Ok, iniciou a gravação, portanto, quem não quiser aparecer na gravação, basta desligar a câmera e já não aparece na gravação. Só para iniciar, então, este workshop, workshop Ecodigital, e é feito no âmbito da Semana do Ambiente e da Sustentabilidade do município de Agde. Como disse, esta sessão irá ser gravada e também é transmitida em direto no Facebook do Agda Smart City. O que é o Agda Smart City, ou Laboratório Vivo para a Descarbonização? Este é um projeto da Câmara Municipal de Agda e tem, de facto, por objetivo mobilizar toda a comunidade de Agda para, e em conjunto com a autarquia e outros parceiros, obviamente, desenvolver e implementar ações inovadoras que promovam a redução de emissão de gases com efeito de estufa e também a adoção de medidas de mitigação de alterações climáticas, englobando 4 áreas temáticas, são elas: a mobilidade, a energia, os edifícios e economia circular e ambiente. Pronto, e hoje temos connosco a Jéssica Abrantes. A Jéssica Abrantes, que é a bióloga, é a licenciatura em Biologia pela Universidade de Coimbra. Atualmente é aluna de mestrado também na Universidade do Porto, a desenvolver uma tese sobre a ecologia e conservação de garranos e tem interesse em temas relacionados também com a biologia da conservação, comunicação para a ciência, sustentabilidade e também ecologia. Jéssica, deixo-te a palavra. Tens aí um workshop espetacular, muito engraçado. Vamos aprender com certeza contigo e eu, lá está, nestes workshops aprendo sempre alguma coisa e contigo aprendo sempre muita coisa. Portanto, é contigo agora. Obrigada, Paulo. Então, boa noite a todos. Eu, tal como o Paulo Luís disse, eu sou uma bióloga daqui de Agda e que já colaboro com o Agda Smart City Lab desde que ele foi lançado, fazendo, por exemplo, algumas palestras onde eu dou dicas como podem ser mais sustentáveis em alguns temas que normalmente não são tão batidos. E hoje estou aqui para continuar a minha missão, para dar um workshop em que vos vou tentar ensinar sobre como podem ser um pouco mais sustentáveis online. Como o tema de hoje apela a que nós tenhamos um pouco mais de consciência sobre o impacto das nossas ações no mundo digital, eu queria pedir a todos, antes de começar esta apresentação, que desligassem, por favor, a vossa câmara e o vosso áudio até ao final da sessão, porque isto é algo que gasta muita energia e assim nós podemos já ser um pouco mais ecológicos sem ter que fazer muito. Muito bem. Sim, além disso, eu também queria vos deixar a nota que este PowerPoint foi feito utilizando algumas dicas para ser um pouco mais ecológico e é por isso que vocês vão ver que ele tem um género mais simplista, com menos imagens e com tons mais escuros também. Bem, voltando então à apresentação, não avançou, pois não? Ok, avançou. Voltando então à apresentação, eu imagino que nós todos concordemos que a criação da internet, dos telemóveis e dos computadores foi uma coisa ótima que veio revolucionar o nosso mundo e que tornou as nossas vidas muito mais fáceis e convenientes. E, à primeira vista, esta digitalização do mundo também parece ter sido ótima para o ambiente, porque parece não há nenhum desperdício visível a ser produzido, ao contrário de, por exemplo, antes, em que, quando trabalhávamos, utilizávamos muito mais papel que acabava por ser desperdiçado no final. Mas a verdade é que, olhando melhor, a internet e os equipamentos eletrónicos têm um impacto muito grande no ambiente, que nós não nos apercebemos facilmente. Ok, apesar de haver pouco consenso relativamente ao impacto verdadeiro do mundo digital no geral, porque as emissões de CO2, os cálculos que são feitos para as emissões de CO2 dependem muito do diferente tipo de energia usada e essa informação nem sempre é fácil de receber. Há alguns cálculos que apontam para que a internet, por exemplo, seja responsável por cerca de 1% de todas as emissões de dióxido de carbono no mundo, que é uma percentagem bastante grande, mesmo que 1% pareça algo pequenino.
esta quantidade total de emissões de CO2, ou seja, esta nossa pegada de carbono digital, tem duas origens diferentes, que contribuem mais ou menos a mesma proporção para a nossa pegada. Uma dessas origens está relacionada com o hardware, que corresponde ao equipamento e à sua produção. Visto que, por exemplo, a exploração e extração de metais raros, que são necessários para produzir telemóveis, computadores, etc., é uma exploração que está, visto que a produção destes equipamentos eletrónicos está cada vez a ser maior, esta exploração já se está a tornar insustentável e que pode fazer com que nós daqui a alguns bons anos paremos de ter metais raros para produzir mais novos dispositivos. E, por outro lado, outro impacto mau que o hardware pode ter no ambiente é que, para além da sua produção, o facto de grande parte do equipamento eletrónico não ser reciclado, primeiro, polui o ambiente com os componentes tóxicos que os nossos telemóveis e os nossos computadores têm, e, em segundo lugar, ainda ajudam menos o problema da extração de metais raros. Se eles fossem reciclados, alguns destes metais podiam ser também reciclados e não são, porque estes equipamentos são muitas vezes postos no lixo normal ou deixados numa gaveta. A segunda origem destes impactos negativos está mais relacionada com o software, ou seja, com o que nós fazemos nos dispositivos. Por um lado, há muita energia a ser gasta por nós quando fazemos coisas simples como carregar os nossos dispositivos, fazer pesquisas na internet, vermos vídeos e etc. E, por outro lado, também há uma grande quantidade de energia e de CO2 a ser libertado pelos data centers, ou pelos, em português, servidores, que são o que fazem basicamente o mundo online funcionar. Eu não sei se pelo nome vocês sabem o que é que são, mas são basicamente os data centers são armazéns cheios de supercomputadores que são aquelas colunas cheias de fios e cheias de luzinhas que nós costumamos ver nos filmes com tecnologia. E que são os sítios que recebem, processam e enviam a informação que fazem com que nós consigamos aceder aos sites, aceder ao Google, aceder ao YouTube, etc. Todas estas pequenas coisas de energia gasta por nós, energia gasta pelos servidores, produção de novos telemóveis, etc., é aquela coisa que é responsável então pelo 1% de todas as emissões de dióxido de carbono. E parece que não, visto que nós não o vemos, mas a verdade é que um simples clique nosso já pode fazer uma grande diferença no nosso ambiente. Por exemplo, sobre um tema que eu não vou aqui falar hoje, as criptomoedas e os NFTs, que estão a ser, que são recentes, mas estão a ganhar mais popularidade com o público em comum, são um destes cliques que pode fazer muito mal ao ambiente, porque o processo de registro das transações que se fazem com isto gastam bastante energia, que na sua maioria vem de combustíveis fósseis e não de fontes renováveis. Bem, apesar de, relativamente a algumas daquelas causas de impactos negativos no ambiente, como a energia gasta pelos servidores e a produção de novos equipamentos serem fatores nos quais nós não conseguimos ter muita influência, a verdade é que ainda assim é possível nós diminuirmos a nossa pegada digital em casa, sem ter que fazer mudanças muito drásticas. Isso é a minha parte de tentar ser mais ecológico digital. É que os hábitos ecológicos feitos através do computador são muito fáceis e convenientes. Não é preciso nós gastarmos muito dinheiro a comprar coisas orgânicas ou ecológicas, não é preciso fazermos sacrifícios e andarmos, por exemplo, mais a pé, não é preciso fazermos coisas agora cujos resultados nós só vemos daqui a uma data de anos,
E a verdade é que há certas destas coisas que até nos simplificam a vida, como vocês vão ver através deste workshop. E eu decidi apresentar-vos aqui um conjunto de dicas, não tudo o que eu sei ou tudo o que eu encontrei, porque se fosse assim eu não ia sair daqui hoje, mas sim algumas dicas dentro de várias categorias que acho que vos poderão ser úteis e que vocês poderão utilizar para tentarem ser um pouco mais verdes com os vossos computadores e na internet. Começando pelo hardware, ou seja, pelos vossos equipamentos em específico, o primeiro conselho que eu vos posso dar é que vocês tentem manter os vossos equipamentos no seu melhor estado por o máximo de tempo que consigam. Porque cada vez mais os equipamentos costumam ser trocados antes de já estarem maus. Por exemplo, porque a câmara já está desatualizada, ou porque os modelos que saíram agora são melhores. E isto é mau porque, por um lado, são produzidos cada vez mais equipamentos novos, a um ritmo que não é sustentável, e, por outro lado, produtos que ainda estão bons são postos de lado ou postos no lixo. Por exemplo, aqui na Europa, o tempo médio de vida útil dos equipamentos eletrónicos são, por exemplo, para equipamentos como um telemóvel, apenas 3 anos, para equipamentos como um computador, 6 anos, mas para equipamentos como, por exemplo, máquinas de lavar ou outros eletrodomésticos, já é acima de 1 década. Se nós conseguíssemos aumentar pelo menos um pouco mais o tempo de vida útil deste equipamento, já podíamos fazer uma diferença. Por exemplo, segundo cálculos também que fizeram neste estudo, se conseguíssemos aumentar o tempo de vida útil de um telemóvel por mais um ano e ser uma média de 4 anos que o nosso telemóvel durasse, nós conseguiríamos poupar aqui, a nível europeu, cerca de 2 milhões de toneladas de dióxido de carbono, que, para terem algum ponto de comparação, é o equivalente mais ou menos à quota anual de dióxido de carbono que a Látvia pode utilizar. Por isso, tentem tratar bem do vosso telemóvel. Se ele se estragar, tentem repará-lo primeiro e pô-lo de lado depois. E, caso estejam à procura de algum dispositivo eletrónico, tentem ter também em conta alternativas em segunda mão, porque pode ser algo que pode ser uma opção que vocês também podem considerar. Mas, ainda assim, os vossos equipamentos não puderem ser mais utilizados, então, pelo menos, reciclem-nos. Porque assim, primeiro há menos poluição e não estão a ser lançados aqueles materiais tóxicos para o ambiente. E, assim, pelo menos alguns metais raros podem ser reciclados. Aqui nesta minha tabela periódica, muito simplista, que eu pus aqui, dentro dos metais raros que são utilizados para produzir telemóveis, este aqui é cinzento, vocês podem ver que uma boa parte deles tem uma taxa de reciclagem de cerca de 50%. Por isso, se vocês reciclarem os vossos equipamentos eletrónicos, pode ser que eles possam ser usados para novos equipamentos e ajudam a salvar o ambiente dessa maneira. Passando agora para uma categoria que eu decidi chamar de offline, que é coisas que vocês podem fazer para prolongar a vida dos vossos equipamentos, mas sem ser relativamente à internet. Eu começo por vos aconselhar a tentarem desocupar espaço nos vossos dispositivos, apagando, por exemplo, cópias dos vossos documentos. E com cópias eu quero dizer, por exemplo, aquelas 15 versões da mesma foto que vocês têm e onde apenas tem uma em que vocês ficaram bem, aquelas versões todas dos documentos que vocês têm, de um relatório qualquer que fizeram há uns anos e do qual já tem aquele PDF que diz relatório final e não precisam das versões intermédias, documentos de rascunho que abriram para escrever 1 ou 2 frases e depois nunca mais utilizaram, transferências acidentais, que nós, por exemplo, fazemos às vezes quando utilizamos, quando estamos, por exemplo, no telemóvel e queremos carregar num link e depois mal nos apercebemos estamos a descarregar um PDF sem querermos. Filmes que já não vemos,
programas ou apps que nós já não utilizamos há meses e simplesmente estão ali a ocupar espaço no telemóvel, a própria pasta da reciclagem, etc, etc, etc. A verdade é que isto ajuda não só o ambiente, visto que pelo menos o computador não está a processar aquela informação desnecessária, e ao mesmo tempo também pode ajudar o vosso computador e o vosso telemóvel, porque assim eles vão ficar mais rápidos e não vão travar tanto. Que é um problema que ao fim de algum tempo os telemóveis começam a ter. Outra dica que eu vos dou, parecida com esta, mas não de apagar agora, é de quando não estão a utilizar certas apps e certos programas, para os desligarem. Por exemplo, se vocês estão no Facebook, no vosso telemóvel, e decidem passar para, por exemplo, para o Instagram, em vez de deixarem aquilo a correr no background, desliguem apenas a aplicação, porque assim diminuem o gasto da vossa bateria. Outra coisa que também podem fazer para diminuir o gasto da vossa bateria é, por exemplo, hibernarem ou desligarem os vossos dispositivos durante as pausas. Isto é, por exemplo, se vão almoçar ou se vão jantar, em vez de deixarem o vosso computador aberto, com os documentos todos abertos, ali a gastar energia, podem simplesmente suspender a sessão ou fechar a tampa, e assim não perdem o vosso trabalho, mas o vosso computador está a utilizar o mínimo de energia que consegue, simplesmente, em vez de estar a funcionar a 100%. Basicamente, uma boa coisa é tentarem poupar a vossa bateria. E assim aumentarem também o tempo de vida útil do vosso telemóvel, porque ela não fica viciada tão depressa. Mas, bem, relacionado com poupar a bateria, a verdade é que todos nós temos a mesma questão, e que acho que nós todos tentamos fazer o melhor, mas nunca sabemos muito bem como fazer, que é como tentar evitar que a nossa bateria fique viciada, realmente para tentar prolongar o tempo de vida do nosso telemóvel ou do nosso computador. Pelo que eu li, a melhor forma de vocês pouparem a vossa bateria, para assim também pouparem e alongarem o tempo de vida do vosso equipamento, é evitando extremos. Ou seja, não carregando o telemóvel, não deixando a bateria estar ou nos zeros ou nos 100. Não carregar o telemóvel apenas quando ele está para morrer e, ao mesmo tempo, não deixar o telemóvel carregar até aos 100. Supostamente, segundo vários artigos que eu li, o ideal para vocês conseguirem maximizar o tempo de vida da vossa bateria é deixarem-nas normalmente carregadas entre os 40% e os 80%. Quando começar a ficar um pouco abaixo dos 40%, carregam, e quando chegar aos 80%, param de carregar. Isto é uma coisa que pode ser um pouco chata e nem sempre nos lembrarmos, mas pronto, assim já ficam com uma dica que podem tentar seguir quando virem que estão perto desses valores. E por fim, a minha última dica, parecida com estas, é de tentarem diminuir a luminosidade do vosso ecrã, que parece ser uma coisa que não faz muita diferença, mas a verdade é que se vocês diminuírem a vossa luminosidade para 70%, por exemplo, conseguem diminuir o gasto de energia da vossa bateria em 20%. E além disso, conseguem poupar um pouco os vossos olhinhos, que não vão estar todos a doer e a lacrimejar ao fim de horas a fio a olhar para o ecrã do computador que está a cegar com toda a luz que está a emitir. Passando agora para o mundo online, eu decidi começar por vos apresentar algumas dicas que vocês podem utilizar na vossa vida profissional, ou seja, nas coisas que poderão utilizar mais durante o vosso trabalho, que é o e-mail, a cloud e, por exemplo, os calendários online. No e-mail, a primeira dica que vos dou, que é bastante útil e que vocês vão sentir-se muito contentes passado umas semanas, se vocês tentarem começar a fazer isto, é parar de subscrever newsletters e mailing lists que já não vos interessam.
porque todos nós recebemos na nossa caixa de entrada um monte de newsletters que nos entopem a caixa de entrada e que nos deixam muito chateados porque não conseguimos encontrar, às vezes é tanto spam que não conseguimos encontrar os e-mails que nós realmente queremos. E a verdade é que agora, nos últimos anos, tem sido muito mais fácil parar de subscrever estas newsletters e se vocês fizerem a pequena ação de, quando recebem um e-mail que não querem, tentarem ir, abrir o e-mail e tentarem procurar as palavras mágicas como remover ou unsubscribe, vocês vão ver que passado umas semanas a vossa caixa de entrada está bem mais limpa e bem mais funcional, bem mais fácil de aturar, de certa forma. Outra coisa que também podem fazer para deixar a vossa caixa de entrada mais zen, entre aspas, é fazerem a tarefa um pouco chata de fazer uma limpeza geral à vossa caixa de e-mail e apagarem tudo o que é desnecessário. E com tudo o que é desnecessário, eu quero dizer a pasta do spam, a pasta do lixo, e-mails de newsletters antigos que vocês já não vão ler, e-mails de boas festas e boas férias e parabéns e obrigadas, aqueles e-mails intermédios todos, de uma cadeia de e-mails enorme, cujo último e-mail tem o histórico todo, e vocês podem apagar os intermédios, simplesmente manter o final, aqueles e-mails de anexos que vocês enviam para terem um documento X de um computador para o outro, mas não têm uma pen para passar, etc. Isto é uma tarefa que pode ser um pouco chata, mas a verdade é que isto é tudo espaço que está a ocupar espaço nos servidores e está então a consumir energia e emitir CO2 que não é preciso. E a verdade é que depois de fazerem isto, vocês vão notar que se precisarem de encontrar aquele e-mail bastante importante que receberam há 2 meses atrás, não vão precisar de andar 6 páginas de spam para trás até conseguirem encontrar o raio do e-mail. Bem, mas chega de apagar e-mails. Outra coisa que podem fazer para serem mais ecológicos é também tentar reduzir o número de e-mails que enviam, porque cada e-mail enviado emite um pouco de CO2. E se vocês forem a pensar na quantidade de CO2 que é emitida cada vez que é emitido um e-mail, e tendo em conta a quantidade de e-mails que são enviados todos os dias, isto acaba por ser um cálculo tipo, que para nós, por exemplo, um e-mail é 0,8% de gramas de CO2 a ser emitido, mas no final de um dia de trabalho no mundo inteiro é umas quantas de toneladas, uns quantos de milhares de toneladas. E algo que vocês podem fazer para diminuir esta pegada é tentarem, por exemplo, evitar enviar anexos nos vossos e-mails, sempre que possível, ou, se tiverem que enviarem através de links, por exemplo, utilizando sites como o eTransfer, que é muito útil para isto, ou se não, se puderem, tentarem pelo menos evitar enviar os e-mails e enviarem, por exemplo, SMS ou falarem com a pessoa mesmo cara a cara. E assim podem diminuir um pouco a vossa pegada. Quanto à cloud, apenas tenho um conselho, que é de tentarem trabalhar um pouco à moda antiga e tentarem guardar os documentos em pens em vez de guardarem na cloud. É verdade que a cloud realmente é muito conveniente, mas a verdade é que cada vez que vocês acedem a um documento é como se estivessem a fazer download dele outra vez e a usarem energia e recursos que não era preciso. Por isso, se houverem documentos que vocês apenas querem guardar, tentem pelo menos guardá-los offline em pens, em discos rígidos. E com o calendário, o meu conselho que vos dou é tentarem fazer regularmente uma limpeza, tentarem apagar eventos ou tarefas que já passaram, porque também são coisas que estão a ocupar espaço nos servidores sem ser necessário. Continuando no tópico do trabalho, e para as pessoas que tenham websites, eu decidi juntar aqui umas quantas dicas que vocês podem utilizar para fazer o vosso site um pouquinho mais verde. E que não são coisas que implicam muita mudança e que
realmente podem fazer uma grande diferença. A primeira dica que eu tenho aqui é de tentarem usar, não sei se sabem o que é que isto é, mas tentarem utilizar servidores ecológicos, que são servidores que basicamente são alimentados apenas por fontes de energia renováveis, em vez de combustíveis fósseis. E vos ajudam a diminuem significativamente as emissões do vosso site. Mas, e outra coisa que podem fazer, além dos servidores ecológicos, é, por exemplo, se o vosso público-alvo for maioritariamente a mesma região, por exemplo, todos de Portugal, outra coisa que podem fazer é tentarem utilizar um servidor que fique geograficamente próximo do vosso público-alvo, porque assim, o tempo que é gasto a fazer a informação viajar entre os servidores e os computadores dos vossos visitantes é mais pequeno e então utiliza-se assim menos energia e menos recursos. Outra coisa que podem fazer é também tentar minimizar o número de cliques que são feitos, que os visitantes dos vossos sites fazem. Ou seja, podem tentar fazer isto de duas formas. Primeiro, podem tentar optimizar a vossa SEO, que não sei se toda a gente sabe o que é, mas é uma sigla que significa Search Engine Optimization e que consiste em utilizar palavras-chave e texto de modo a que o vosso site fique visível mais facilmente nos primeiros resultados do Google, o que é bom para o ambiente, porque os vossos visitantes gastam menos tempo e menos cliques em encontrar-vos, e é bom para vocês porque aumenta a visibilidade do vosso site. E outra coisa que podem fazer é simplificar o mapa do vosso site, porque assim, por um lado, os vossos visitantes encontram a informação que querem com menos cliques e, por outro lado, o vosso site torna-se mais convidativo para os visitantes. E, por fim, a minha última dica para esta secção é de tentarem evitar coisas extra quando possível. E com coisas extra, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer, por exemplo, imagens e vídeos, que são coisas que gastam muito tráfego na internet e que são significativamente poluentes. Por isso, se conseguirem usar menos imagens e vídeos é algo muito bom, ou pelo menos, se não conseguirem, tentem minimizar o seu impacto com coisas pequenas, como, por exemplo, evitar que os vídeos comecem a dar mal às pessoas entrarem no site. As imagens podem pô-las mais pequenas, podem comprimir as imagens sem afetar muito a qualidade, podem utilizar formatos de ficheiros mais leves, como por exemplo o WebP em vez do JPEG, etc, etc, etc. Outra coisa que também podem fazer, que já não é vista pelos vossos visitantes, mas que vocês veem, é, por exemplo, não terem mais plugins instalados do que os necessários, porque mesmo que estes plugins não deixem a ser utilizados, a verdade é que eles estão ali a gastar energia e se os simplesmente desinstalarem, já estão a ser mais verdes. E se vocês mexerem no código do vosso próprio site, outra coisa que podem também fazer é manterem o vosso código simples, porque assim é mais simplificado, ocupa menos espaço e há menos caracteres a ocuparem espaço e, ao mesmo tempo, também fica mais fácil para vocês encontrarem o que querem quando querem no código. Mas vocês são pessoas que não utilizam a internet muito para trabalhar, ou ainda não utilizam muito o e-mail, não têm sites, etc. Então eu trouxe aqui um conjunto de dicas que vocês podem utilizar para a internet em geral, que se calhar se adequam um pouco mais a vocês. A primeira é algo que eu imagino que toda a gente tente fazer, porque não quer utilizar os seus dados móveis em vão, que é tentarem utilizar o Wi-Fi sempre que der. E a verdade é que isto é um comportamento mais ecológico, para além de ser melhor para os nossos dados móveis, porque o Wi-Fi gasta menos energia que os dados. Outra coisa que também podem fazer é, e que podem tentar fazer, por exemplo, em alguma tarde em que estejam sem nada para fazer e queiram
tentar lembrar-se de coisas que faziam, por exemplo, há muitos anos, de sites onde entraram há muitos anos e já não entram mais e quiserem tentar experimentar isto, é tentar apagar contas que já não usam. Porque todos nós temos contas em sites que criámos e usámos, mas já não usamos agora, ou que simplesmente criámos, mas na verdade nunca mais entramos lá até hoje. E por isso, se vocês se lembrarem dos passos e dos e-mails que utilizaram, ou se não se lembraram, mas ainda assim querem tentar, tentem fazer login nesses sites e pagar essas contas, porque assim desocupam um espaço desnecessário nos servidores, que é igual a gasto de energia e emissões de dióxido de carbono. Outra coisa que também podem fazer, que dá para fazer em muitos sites, é utilizar o Dark Mode. Porque isto, por um lado, é melhor nos vossos olhos, tal como diminuir a luminosidade do ecrã, e por outro lado, dependendo dos ecrãs, pode diminuir significativamente a energia que é gasta pelo vosso equipamento. Outra coisa que podem fazer, se utilizarem, por exemplo, o Google, muitas vezes, é tentarem vocês próprios minimizar o vosso número de cliques. De várias formas. Por exemplo, podem tentar ser mais concisos nas pesquisas que fazem e em vez de estarem a procurar, assim, evitam procurar 5 vezes a mesma coisa no Google, mas com palavras diferentes porque não encontram o que estão a tentar fazer. Se, por exemplo, vocês quiserem aceder a sites em específico, em vez de procurarem Facebook no Google para clicar no link do Facebook, simplesmente escrevam na barra de endereços facebook.com e vão diretamente para o site e assim poupam um clique. E ainda assim, vocês também, outra coisa que podem fazer é utilizarem motores de busca ecológicos, como por exemplo o Ecosia, em que todos os cliques que fazem são compensados com, por exemplo, no Ecosia, a plantação de árvores, diminuindo assim a vossa pegada digital. Uma extensão do Chrome, que também é parecida com a Ecosia, é uma chamada Tree Tab, em que vocês também, com os separadores que abrem, acho que ao fim de 15 ou de 20 separadores, eles plantam uma árvore para compensar as emissões que os vossos separadores abertos emitiram. E, por fim, outra coisa que podem tentar fazer, mas que eu sei que é muito chata, porque para mim também é muito difícil, é tentarem limitar o vosso tempo nas redes sociais. Que sim, é muito difícil, todos nós gastamos muitas horas nas redes sociais, mas se conseguirmos limitar pelo menos meia hora já vai fazer uma diferença tremenda no ambiente e também um pouco de diferença na nossa cabeça, a verdade é essa. E por fim, chegando aqui à última secção, a última categoria que eu vou falar hoje, o streaming, que é o pior pecado da internet, o tipo de conteúdo que gasta mais energia e que tem cada vez gasto mais energia e que vai gastar mais energia para no futuro, visto que o YouTube e o Netflix estão cada vez mais populares, é o conteúdo, os vídeos, os áudios, o Spotify, Netflix, etc, etc, etc. Isto é algo que gasta mesmo muita energia. Para vocês terem um ponto de comparação, eu trouxe aqui alguns factos. Por exemplo, se vocês ouvirem uma música mais de 22 vezes, em termos de emissões de dióxido de carbono, vocês são mais ecológicos se comprarem um CD do que se continuarem a ouvir essa música através do Spotify. E, por exemplo, em termos de energia gasta por vídeos, 2 horas, se vocês gastarem 2 horas no YouTube a ver vídeos, vocês vão emitir dióxido de carbono equivalente ao mesmo que se andassem 8 km por dia numa scooter todos os dias durante um ano. É muita coisa. Mas para vos ajudar a serem mais ecológicos quando estão a pensar ver vídeos ou ouvir músicas, eu decidi fazer aqui um pequeno questionário com algumas questões que vocês podem perguntar antes de verem aquele vídeo, para verem de que melhor forma é que o podem ver para serem ecológicos. A primeira questão é se querem mesmo ver esse vídeo ou não. Caso não queiram, tentem ser ecológicos e não ver, porque zero emissões é o melhor, as melhores emissões que vocês podem emitir. Mas ainda assim, se o quiserem ver, perguntem-se então esta segunda questão.
vocês vão ver mais que uma vez. Se forem ver mais que uma vez, se forem ver, por exemplo, muitas vezes, então fazer download pode compensar mais. Como, por exemplo, se forem ouvir uma música mais que 22 vezes. Porque o que acontece é que cada vez que vocês vão ver aquele vídeo ou ouvir aquela música novamente, é como se vocês estivessem. Não é como é, vocês estão realmente a fazer download daquele conteúdo novamente. Por isso, se for algo para verem muitas vezes, o melhor é fazer download de uma vez e parar as emissões por aí. Mas, se forem a ver apenas uma vez, então o que vocês querem é ouvir o áudio daquele vídeo ou ver o vídeo e ouvir o áudio. Se for ouvir só o áudio, então o meu conselho é tentarem, preferencialmente, usar uma plataforma de áudio como o Spotify ou Apple Music, visto que essas plataformas são ainda assim mais ecológicas do que o YouTube ou o Netflix, mas se não der, tentem pelo menos ter o vídeo em segundo plano a dar, porque assim a imagem não está a passar no vosso ecrã e é menos a energia que está a ser gasta por causa do vídeo. Mas, se ainda assim quiserem ver o vídeo e ouvir o áudio, tentem pelo menos fazer isto, tentar ver o vídeo num ecrã mais pequeno, como por exemplo um telemóvel, ou pelo menos vê-lo em menor resolução e evitar utilizar muito os HDs, especialmente quando são muito, assim, números de HD que são muito altos e não se nota muita diferença naqueles tipos, em ecrãs mais pequenos. Se vocês conseguirem diminuir a resolução, já fazem uma diferença e já são mais ecológicos a ver aquele vídeo. Em suma, e melhor, na minha opinião pessoal, eu acho que ser-se ecológico no mundo digital eu acho que é a forma mais fácil de ser-se ecológico. Porque tal como o mundo digital em geral eu acho que estas mudanças são muito fáceis e muito convenientes. E a verdade é que a melhor parte, pelo menos destes hábitos ecológicos no mundo digital em específico, é que a maior parte deles, se não todos, trazem vantagens úteis não só para o planeta, mas também para o tempo de vida dos nossos equipamentos, para a quantidade de energia que nós gastamos, para os nossos sites e para a quantidade de visitantes que recebemos, etc, etc, etc. Fazer tudo o que eu disse aqui hoje é impossível, mas algumas coisas até dá para fazer. E o importante não é abdicar tudo. Se vocês tiverem coisas das quais vocês não conseguem ou não podem abdicar mesmo, podem tentar compensar por fazendo mais coisas noutra categoria. E assim já conseguem ser um pouquinho mais verdes e diminuir um pouco o impacto do mundo digital no ambiente. Como eu vos disse, eu não consegui falar sobre tudo hoje, porque era muita coisa realmente, e estão sempre a sair coisas novas, mas se vocês ainda estiverem um pouco curiosos com este tema, eu decidi juntar aqui no final do PowerPoint alguns recursos extra que vocês podem investigar se quiser. Este primeiro aqui, chamado The Green Web Foundation, é um site que tem uma lista de todos os servidores ecológicos que existem em determinados países. E vocês, se estiverem curiosos sobre servidores ecológicos, quiserem mudar para um ou verem se você é um servidor ecológico, podem tentar vir aqui a este site e pesquisar mais informação. Outro site que também é bom para pessoas que têm sites é este, chamado Website Carbon, onde vocês podem testar, pôr o link do vosso site lá e verem quantas emissões é que o vosso site emite e podem ver também alguns artigos que eles têm, que eles costumam atualizar com dicas sobre como podem fazer o vosso website mais verde. E para pessoas que não têm sites e que não estão muito interessadas nessa temática, deixo aqui este Instagram do World Cleanup Day, que é um Instagram que publica muito regularmente várias dicas diferentes. Por exemplo, hoje fui lá e vi dicas que eu não falei aqui hoje, sobre como podem ser mais verdes no mundo digital. Por isso, podem seguir para irem tendo mais algumas ideias. E assim, estou por terminada a minha apresentação. Espero ter sido útil e ensinar-vos algumas coisas novas e, por favor, se tiverem alguma questão, estão à vontade para colocar e eu vou tentar responder da melhor forma que conseguir.
Ô, Jéssica, olha, eu mais uma vez, e como já disse nos anteriores e continuo a dizer, que isto, quando tu dás uma palestra destas, é sempre algo novo, é uma inovação tremenda. Eu tinha a noção que, de facto, o mundo digital emitia algumas emissões, não é? Mas não tanto como tu disseste aqui, quer dizer, pronto, nós temos a noção de que, de facto, isto é às toneladas, não é? E, portanto, é interessantíssimo nós estamos agora aqui a constatar isso. Epá, eu acho que E às explicaste. toneladas todas as horas. Pois, e lá está, todas as horas, e em todo o mundo, não é? E em todo o mundo. Portanto, Sim, nós temos uma pequena ideia do que é que de facto é emitido, mas pronto, de facto isto é um processo que nós também quase que somos obrigados a alterar comportamentos, porque senão isto nunca irá sim. terminar. Mas sim, esta questão interessou-me bastante, esta questão, eu já tinha ouvido falar dos sites verdes, dos servidores verdes, de Sim. facto já andei a pesquisar, nunca aprofundei, mas se calhar penso que é uma boa forma de nós conseguirmos aqui sermos mais verdes e tentar, vou com certeza tentar explorar esses sites que tu deixaste aqui para ver se consigo então Sim, sim. alterar o site para um mais verde. Eu acho que isto é interessantíssimo, não sei quais são, o que é necessário fazer, mas eles também devem dar algumas dicas de alteração, não sei. Mas Sim, pronto, é uma questão eu acho de explorar, não é? Foi espetacular, eu que sim. aprendi, não sei se alguém tem questões. E acerca dos sites, mesmo que não consigam alterar para um servidor ecológico, há muitas outras coisas que podem ser feitas para os sites, pouco a pouco, serem mais verdes. No segundo, neste aqui, segundo site, neste segundo Uhum. recurso, eles têm, eu vi apenas dois artigos dentro de todos os que eles tinham e tinha tantas dicas que eu não pus nem um terço das que eu encontrei Pois, aqui. pois, lá está. E depois tu colocaste aqui alguns, uns são mais direcionados para se calhar empresas, outros para sites mais Uhum, pessoais, e pronto. E depois colocaste aqui um que foi espetacular também, para aqueles que não se interessam nada por esta temática, como tu disseste, da- das páginas da internet, que podem também lá ir todos os dias e ver algumas dicas importantes para a uhum. alteração de comportamentos. Sim, eu acho que sim, é importantíssimo. Tu podes disponibilizar este site se as pessoas pedirem? Este site não, a Ah, apresentação. sim, sim. Até Sim, porque ok. são muitas dicas e nem sempre é fácil de lembrarmos de todas, por Pois, lá isso. está, lá está. Não, mas foi muito interessante. Bem, Eh, eu sim, posso falar eu. sim. Eu, enquanto tu estavas a falar, Jéssica, já apaguei e-mails de 2019, 2020, já estive a limpar o telemóvel, que eu estou chocada com as minhas emissões, e vou ver o vídeo outra vez, que ele está no Agda Smart City. Uhum. Eu vou ver o vídeo outra vez para ver o que é que eu posso fazer mais, porque eu estou chocada. Sim. Por exemplo, eu descobri muitas coisas destas por causa deste tal Instagram do World Cleanup Day. E eles têm, não sei se agora eles têm ativo, mas acho que ainda está, porque isto é uma organização que tem várias temáticas, e uma delas é diminuir o lixo digital, limpar o lixo digital. E eles têm no site, um site especificamente dedicado a isso, em que se vocês quiserem, eles têm lá várias dicas de como vocês podem limpar os vossos computadores, os vossos e-mails, etc. E eles até vos ensinam como é que vocês podem calcular quantos gigas limparam, e se vocês forem ao site deles e disserem lá quantos gigas limparam, eles dizem-vos, fazem as contas e dizem-vos quantos quilos ou quantas toneladas de dióxido de carbono é que vocês conseguiram Poupar, não é? eliminar. Ou eliminar, E sim. dizem-vos a quanto é que isso equivale e pronto, pode ser algo interessante. Isso é interessante, isso é interessante. É espetacular. Ok, é muito bem. Olha, foi mais uma novidade. Eu pensava que vou aprender mais um pouquinho com a Jéssica, mas mais uma vez aprendi muitíssimo. É sempre assim, mas pronto, já começo a aprender contigo. Qualquer conversa se aprende sempre qualquer coisa. Qualquer coisa, não, neste caso, muita coisa. Pronto, eu não sei se há mais questões, se ninguém tiver mais questões, não sei se algum dos interessados terá. Não sei, Sónia, não sei se queres ir ao Facebook ver se alguém colocou alguma questão, porque isto também está a ser transmitido no Facebook diretamente. Não, não, ninguém colocou. Não? Pronto. Então, se calhar, Jéssica, não sei se queres conversar mais um bocadinho, se tens mais alguma coisa para dizer sobre este assunto. Também não te quero fazer perder tempo. Agora que me lembro, não tenho, Não tens? Está bem. mas há sempre coisas para conversar sobre este assunto. Claro que sim.
Ok, então pronto, estou por encerrada a ação. Acho que foi um tema muito interessante, muito especial. A exposição também foi clara e totalmente elucidativa. Portanto, mais uma vez ficamos a ganhar, Jéssica, é contigo. E vamos nos encontrando por aqui. Obrigado a todos os participantes e até breve. Obrigada. Até breve. Obrigado.